Começa agora, Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui, Alex Fonseca apresentando pra você hoje uma coisa muito legal, porque eu tô com um cara aqui que inclusive é cliente meu, tem um canal no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, aí no seu agregador preferido, entendeu? O cara, sabe o que ele faz? Vou falar não, depois da vinheta, ok? Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Fala aí, Alessandro Nardinelli do canal Tropical FPV. Como é que você tá, meu caro? E aí, Alex, tranquilo? Beleza, cara? Na luta aí. Na luta, cara, com certeza. Com essa pandemia ainda, né, tem que lembrar disso porque podem nos ouvir daqui 10 anos, né? Talvez essa quarentena já tenha acabado, É né? verdade, já tenha passado. Espero, né? Espero, pois é, cara. Aqui, mas vamos lá então. Você é do canal Tropical FPV e muita gente não sabe o que quer dizer essa sigla. Do que se trata o FPV? Cara, o FPV é uma modalidade que faz pouco tempo que começou a ficar mais difundida, né? Acho que começou em meados de 2015 e tal. Já tem data de muito tempo já. Tem uns caras que já eram mais, como posso dizer, já tinham um mindset mais pra frente, né? Ali na tecnologia. Mas começou a popularizar em torno daí, muito nos Estados Unidos também, e aí basicamente first person view, né? Quando você tá imersivo em primeira pessoa. E aí é muito aplicada aí para voos de aeromodelismo, e aí tem o segmento de drone, né? Que é principalmente o que o meu canal foca. Tá, mas a gente pode chamar esses jogos em primeira pessoa de FPV ou não? Ele é restrito a drones? Não, pode, é como se você tivesse, o FPV na verdade é a sigla que fala que você tá vendo em primeira pessoa alguma coisa, né? Entendi, ela não é fechada somente para drones, né? Não, é uma das coisas que a gente usa, o drone é uma das aplicações, né? Podemos dizer E assim. você sabe quando nasceu o FPV? Cara, não sei quando foi esse primeiro contato de alguém com o FPV, mas começou a ficar mais popular aí depois de 2015, pelo menos no mundo dos drones, onde a tecnologia começou a alcançar, onde as pessoas começaram a ter acesso, né, a esse tipo de tecnologia, tanto as tecnologias de próprio que vão lá dentro do drone e tudo mais, a coisa começou a ficar mais barata e tal, começou a vir da China, né? Então, aí a molecada começou a aproveitar, e quem era dos aeromodelos também passaram um pouco, e tem hoje muito cara que usa a mesma tecnologia para colocar nos próprios aviõezinhos de aeromodelismo. Então também é aplicado lá. E eu imagino que nos aviõezinhos deve dar uma adrenalina danada, né? Porque os drones racers, eles voam mais, tem mais velocidade do que os aviões. Os drones têm mais velocidade. O que a galera costuma mais fazer com os aviões é long range, né? O cara vai longe. Sim. Então, com o avião. Então ele coloca um motorzinho para quando ele virar a cabeça, a câmera virar lá também, ou com alguma chave no rádio. Então o cara sobe bem mais alto com o avião e vai bem mais longe, e ele consegue inclusive ver as laterais, né? Ele coloca aí um gimbal de 3 eixos, né? Deve ser isso. E né? Na câmera normal, na câmera que a gente usa no FPV, que ela é diferente da câmera com que você está gravando, né? A câmera que a gente usa pro sinal é uma câmera analógica, né? Apesar de agora estar começando a ter bastante coisa digital. Mas é diferente. Então você pode colocar assim uma GoPro ou qualquer outra dessas câmeras de ação num gimbal, né, e suspender e colocar ela para gravar, só que na verdade não é aquilo que você tá vendo. Ah, tá. Então a câmera de FPV ela é fixa. Ela só
Ela só enxerga para uma direção, e aí quem vai girar é o drone, no caso. No drone sim, você pode colocar um motorzinho ali para girar a câmera, mas a gente não está preocupado para essa câmera que a gente está vendo com qualidade. Então ela é uma câmera de muito baixa qualidade e o mais importante aí é a latência. É o quão rápido você vê a imagem, quão rápido ela muda, né? Qual a comunicação entre o que você está vendo e o drone, o avião está vendo, importa mais do que a qualidade do visual. Então ela tem que ter um bom rádio, né? Um bom RX-TX, né? Ela tem que conseguir transmitir. A maioria das câmeras hoje, na verdade, a câmera é conectada num transmissor de vídeo e esse transmissor de vídeo manda o sinal de volta para o óculos ou para a estação que é para a estação estática, né? Ou alguma coisa que você esteja ali referenciando. E esse sinal tem que vir bem rápido. E qual que é a faixa de frequência que utiliza? As câmeras utilizam, a maioria dos transmissores de vídeo utilizam 5.8 GHz. Precisa ser uma frequência mais alta para ter banda para transmitir imagem com uma qualidade melhor. Não dá para ir muito longe, né? Porque quanto dá. menor a frequência, né? Assim, na verdade, maior a frequência, mas menor a gama dela, né? Quanto maior a frequência, mais dado você consegue transmitir, só que em menos espaço. Distância, exato. Isso, e sem atravessar coisas também, né? A penetração das ondas menores é bem maior, né? Hoje você tem ondas de rádio Você tinha antigamente as ondas AM, né? As ondas AM giram em torno de 1000 MHz. Sim. As ondas FM já estão bem mais, né? Já estão e elas de 80 a 100 e alguma coisa megahertz. Exatamente. Então você consegue ter uma qualidade de áudio melhor, porém a distância que a onda cobre é menor. Então você sempre tem esse trade-off. Então para vídeo a gente costuma usar uma frequência maior, porque tem que transmitir mais dados. E para o sinal de comando do drone a gente costuma usar menor. Então tem sistemas que vão aí desde 433 MHz até 2.4 GHz. Então você tem esse range de controle do drone, mas a câmera, o vídeo, costuma ser acima, né? Costuma ser em 5.8. Se perde e você tem um problema de interferência, aí ferrou tudo, né? Exato. O que a gente costuma fazer por precaução você sempre usa o seu vídeo numa frequência maior do que você usa o seu rádio. Porque se você perder vídeo, você ainda não perdeu o comando, entendeu? Você tem uma noção de onde o drone tá e tenta trazer ele na munheca, né? Exato. Tem muita gente que tira o óculos. O cara que é bom hoje, que a gente considera um cara que voa bem, FPV, é o cara que também consegue voar sem o FPV, sem o vídeo. Né? Porque daí ele consegue, caso tenha algum problema, trazer o drone de volta no olho ali. Eu tive um problema uma vez, eu tenho um Spark, né, e eu tenho um smartphone, o Xiaomi Redmi Note 7. E, cara, eu tinha um LG G6 e eu não tinha problema nenhum de aquecimento com esse celular, então eu voava com ele tranquilamente. Aí com o Redmi Note 7, ele aquece, sabe, principalmente se tiver um sol, e eu não sabia. Tava voando com o meu Spark e de repente, pum, o celular deu mensagem de apagado por superaquecimento. E aí eu perdi, eu tive que trazer ele na intuição. Aí mais ou menos eu imaginava onde é que ele tava. Isso foi durante o seu voo? Durante você tava... Foi durante o meu voo, Aí eu fui buscando ele e o ouvido funcionando também para começar a ouvir o zumbido dele. Na hora que ele chegou perto, beleza. Aí o celular foi esfriando, aí retomei. Caramba, então você já dá pra... Já ganhou mais da metade aí. Passei um aperto danado, cara. Aqui, mas eu sou fascinado com esse assunto porque eu gosto também, né? Já andei com uns desabafos aí pra você sobre isso. Eu montei um drone uma vez, um F450, e achei muito legal, achei muito bacana. Não vou falar como que eu montei não, pra gente conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas aí eu quis entrar um pouco para esse hobby, né? Não necessariamente eu entrei por completo, porque depois eu vendi o F450 porque eu fiquei com medo das baterias e tal.
não devia ter vendido o drone, vender só as baterias ou descartar as baterias para depois comprar novamente. Me arrependi, mas tudo bem, aconteceu. Mas é bom que eu monto outro, não tem problema, né? Exatamente. Aí depois eu comprei o Spark e já fiz alguns vídeos, algumas fotos, e eu acho bem legal e eu gosto bastante, né? Agora eu queria que você me falasse sobre essa questão do FPV, se a gente pode utilizar isso, por exemplo, em qualquer tipo de drone, um drone aquático, um drone terrestre, se esses drones submarinos, né, existe essa modalidade esportiva ou não? Ou é só na questão profissional? Existe, tem muita... isso trouxe uma gama de aplicações tecnológicas que não são só exclusivamente voltadas ao hobby, né, a alguma coisa mais especificamente a aeromodelismo ou algo do tipo. Você tem muita aplicação militar, né, você tem muita aplicação científica, né, você tem aqueles robôs que descem lá embaixo do mar para pegar amostras de coisa, aquele cara não deixa de ter uma câmera e de conseguir fazer as sondagens. Então o carro, quem está pilotando ali, está pilotando vendo um vídeo e tudo mais. Então tem uma série de outras aplicações, inclusive no próprio FPV eu uso como um hobby, né? Mas tem muita gente que enriquece o trabalho de audiovisual com essa aplicação. Agora você consegue pegar muito mais ângulos, né, e takes de vídeos que antes era difícil fazer. Inclusive agora no release acho que foi no iPhone 12, aí a Apple utilizou as imagens de um cara que voa e passou um take bem rápido assim, mas uma das imagens dos cavalos andando assim foi feito com um drone e um celular em cima do drone lá pra prender onde a GoPro iria, entendeu? Eles prenderam o iPhone 12 lá no drone e fizeram a filmagem com ele. É isso que tá no vídeo lá, mas muito provavelmente foi feito assim mesmo para mostrar as capacidades do dispositivo. Que massa. Então quem trabalha com audiovisual tem se beneficiado demais da modalidade também, e aí começa a separar, né? Dentro você tem quem usa exclusivamente por um hobby ali, tem os caras que estão começando em corrida de drone, tem os caras que estão num audiovisual ali para enriquecer o trabalho, então tem uma série de outras aplicações, tirando, claro, a militar e a científica. É bacana. Esses dias eu vi um documentário, eu gosto muito de documentários sobre extraterrestres, e mostrando evidências de que existe algo estranho. Agora eu não lembro em qual mar que é não, mas eles foram com um drone subaquático, né? E esse drone, ele perdia a frequência quando ele chegava próximo desse objeto que eles suspeitam que seja extraterrestre. Aí a imagem desaparecia. Aí eles voltavam com o drone, trocaram de drone, pegaram outro drone, mandaram ele também. A hora que chegou próximo desse local, ele perdeu a imagem. Aí eles puxaram. Esse drone, por segurança, parece que ele é conectado a um cabo, não sei se o cabo é da câmera, né? Por ser aquático também, não sei definir isso, né? Bom, para quem quer começar nessa modalidade de droneiro, de FPV, sabe, de drone racer, ou de drone normal mesmo, dá para construir seu próprio drone? Qual a média hoje para construir um drone assim com um preço legal? Qual que seria a média de preço hoje? Legal, o que eu costumo recomendar, inclusive que está na minha série aí dos podcasts, é que se alguém quiser começar no FPV, porque é um pouco diferente quando a gente fala de FPV do drone normal, porque o drone normal inclui todos os sensores que fazem um piloto de FPV se preocupar, e que, por exemplo, num drone da DJI você não teria preocupação. Então, o drone sabe se ele vai bater alguma coisa, se ele vai pousar perto na água, né? Ou se ele vai levantar numa região de aeroporto, por exemplo, que é outra coisa super importante. Sim, né? Com certeza. Então, ele tem toda essa tecnologia embarcada. Então, quem quer comprar um drone mais exclusivamente pela própria questão do lazer em si, e de ter ali para tirar umas fotos e tal, e não precisa se preocupar muito com a técnica e a tecnologia por trás e tudo mais, vale um drone desses de mercado normal. Para quem quer, aí dentro daquele cenário, né, enriquecer o audiovisual, ou fazer pelo hobby, né, ou cientificamente experimentar alguma coisa, vale ir para o FPV, e aí eu recomendo ir para um simulador. Por quê? Porque o FPV voa num modo que chama modo acro. Ele é um modo onde, quando você dá a posição no seu joystick ali para a esquerda,
e volta para o meio, o drone continua virado para a esquerda. Entendeu? Então você tem um jeito de comandar o drone que é diferente do que... Não é algo tão... Como é que eu posso dizer? Não é algo tão intuitivo. Saiu exatamente. Exatamente. Então, e pra mim é o que faz da modalidade ser interessante, tá? Porque te permite fazer um monte de outras coisas que num drone normal não te permitiria. E tem a questão da adrenalina também, né? Ah, sim, tem lugar que às vezes eu subo que a perna fica até bamba, porque às vezes, por exemplo, agora no final de semana a gente vai voar numa faculdade abandonada. Cara, que massa! Exato, então tipo, são cenários onde, pô, é concreto, sabe? Você tem todo o problema de vídeo, você tem o problema de você dar uma porrada, sua GoPro pode quebrar. Então aí você vai só com um drone ou você vai com um sobressalente ou você vai com um e suas peças? Eu vou com 2 e suas peças, né? Pra não perder a viagem. Entendi. E ser também alguma coisa que às vezes, pô, você tá ali, deu tudo certo no seu voo passado, na hora que você liga o negócio lá, tá com problema no vídeo. Ou alguma coisinha assim, sabe? Então, tipo, é sempre legal ter 2, mas é mais pelo hobby mesmo e não perder a viagem, né? Entendi. Tá, então quem quer começar hoje no FPV, ele vai montar seu próprio drone. Eu recomendo ir para um simulador primeiro, né? Adquirir um radiocontrole e ir para um simulador, porque lá no simulador você vai poder quebrar à vontade, você vai poder bater à vontade até você pegar o jeito da coisa. É um jogo, né? Morreu, é um jogo, exato. Morreu, aperta o reset ali, você tá de novo no negócio, né? E aí você tem um radiocontrole, que é onde você vai usar o mesmo radiocontrole para pilotar o drone real. A ideia do simulador é estar o mais próximo real possível. E aí quem for pro simulador depois e gostar do hobby, já tem um jeito aí, 10, 15, 20 horas de simulador, já pode... Ou você pode comprar um FPV pronto, que aí eu não recomendo muito, porque uma hora você vai ter que fazer um reparo nele. Então é legal você montar, porque daí você tem todo o passo a passo. Você vai ter que ser um mecânico do seu próprio drone. Você exatamente. Então eu passo muitas e muitas horas na bancada soldando alguma coisa ou configurando alguma coisa no computador. E pouco tempo voando. Queria que fosse o contrário. Mas esse processo de montar e tudo mais é tão gostoso quanto, gostoso, né? Se não mais até. É muito bom. O aprendizado que vem junto também é muito legal. Com certeza. Tá, então saiu do simulador. Então pro simulador, a pessoa vai ter que adquirir aí pelo menos o controle de cara, né? Exato. Tem controle de todas as faixas de preço, né? Você tem desde um Fly Sky menorzinho ali de 300, 400 reais até os Futaba, né? Que são controles mais super famosos, né? São os mais famosos aí que chegam a 5, 7 mil, 10 mil reais. Você tem controle de preços absurdos, mas todos eles têm a função, eles desempenham a mesma função, lógico que de maneiras diferentes, mas para quem quer só experimentar ali, é legal ter um controle para fazer, porque não adianta nada você jogar o simulador no mouse e no teclado. Não, sendo que na hora que você for pilotar o seu drone, você não vai voar no mouse e no teclado, né? Exatamente. Até tem jeito de fazer isso, mas não é o usual, né? Exato. Bom, então tá. Então a pessoa foi lá, aprendeu, comprou um simulador, comprou um controle, aí ela vai pro drone. Como que ela faz? Ela vai lá no Banggood ou lá no AliExpress, isso aí, começa a comprar motorzinho, ESC, controladora. Exato. Hoje a gente tem algumas empresas comercializando aqui no Brasil as peças. Você tem sempre a opção de importar, como são pequenos componentes, né? Costuma ser uma coisa que passa sem primeiro que nem batem o valor da taxa, né? A maioria das coisas costumam ser abaixo de $50, que é hoje o limite de taxa de uma mercadoria para ser taxada. Mas juntando todas essas peças, que daí sai o drone mesmo, o custo costuma girar ali. Se você quer alguma coisa iniciante, nós estamos falando dos R$800. Alguma coisa intermediária ali em torno de 1.500, 2.000, e aí você consegue. Isso já incluindo o controle? Não, isso incluindo apenas o drone FPV. Tá. Exato. O controle você vai ter uma vez e você pode pilotar diversas coisas com ele. Você pode comprar um carrinho daqueles de gasolina, usar o controle. Você pode comprar um barco,
de aeromodelo, pelo amor de Deus, né? Você pode comprar um aviãozinho de aeromodelo e tal. Então o controle tem essa gama de aplicações. E você tem é uma peça que eu costumo dizer que não é aí onde eu economizaria, porque é o seu equipamento para diversas outras peças, né? É o seu transmissor principal. Com certeza. Aí a pessoa pode ir, vai para, se for olhar os preços na China ou aqui no Brasil, a sequência de componentes, a gente tem aproximadamente uns 8 componentes. Então você tem a casca, né, o frame, a gente tem os motores do drone, que são, a maioria das vezes você seleciona os motores pelo frame ou o frame pelos motores, porque tem uma taxa aí de empuxo e tal, que eles precisam de dimensões, inclusive, para as hélices, né? Você tem as hélices em si, o frame, o motor, os controladores de velocidade, que são os ESCs, ESC. Você tem a controladora de voo, que é onde fica o cálculo, é onde o drone faz as contas para se manter no estado que ele precisa. O giroscópio, o acelerômetro, tudo para ele se equilibrar. Exato, barômetro para alguns, exatamente. Então, é onde ele faz os cálculos para mandar a energia para os motores e fala se equilibra nesses pulsos aqui. Aí, se você quer seguir para o FPV, você tem a câmera, o transmissor de vídeo, a antena. E aí, para finalizar o drone, a gente tem uma pecinha que é o RX, que a gente fala, que é o receptor do rádio. Então, quando você for der o comando no seu controle, algo precisa receber o controle no drone. Esse é o receptor do rádio controle. E essa pecinha é a que você vai precisar ter nos outros brinquedinhos, caso você vá usar com o mesmo controle. É só ter exatamente para cada modelismo. Você pode, inclusive, aí, né? usar o mesmo. Você pode colocar o mesmo nos outros, que daí você voa um, não pode voar o outro. Isso, você desconecta e conecta, desconecta e conecta. Né? Exatamente. Tem engates rápidos hoje que já são feitos exatamente para isso, para você conectar o receptor de um e quer voar outro, você pode plugar só o receptor no outro e tá pronto. E aí, adicionalmente, se você quer usar o FPV, aí tem o óculos, né? Que é onde você vê a imagem do que o drone tá vendo. Tá. E é imersivo? É muito imersivo? É como se você estivesse no alto mesmo ali, olhando de cima para baixo. É fantástico. Essa foi uma das coisas que mais me pendeu a ir para esse hobby. Ano passado eu tava procurando um hobby. Eu falei, cara, eu preciso achar um negócio, sabe? E aí, quando eu tive a primeira experiência, foi fantástico. Porque a gente sempre tem aquele sonho de voar, né? E aí você voar olhando ali como se fosse os seus próprios olhos, né? Sim. Isso é fantástico. Você fala de São Paulo. Sim. São Paulo. E São Paulo tem muito lugar para voar? Cara, na cidade, a gente a gente tem uma série de legislações que a gente precisa estar dentro, né? Então não é simplesmente construir o drone e sair por aí voando, que isso pode acidentar muita gente. Você pode, né? Tem toda uma série de limitações que na cidade de São Paulo estão mais restritas naturalmente, por ser uma cidade. Então, tem aeródromos, você pode ir para voar, mas a galera costuma fazer um pouco mais afastado da cidade grande. Então, tem um time lá que eu costumo frequentar, que é lá de Campinas e região ali e tal, né? Então, a gente costuma ir para lá, seleciona alguns lugares longe das pessoas e abertos, né? Legal. Longe de L pontos e aeroportos, que esse é outro fator super importante. Com certeza. Hoje a lei de drones no Brasil é uma das melhores do mundo. Eu imagino. O controle como é feito aqui e a velocidade com que você pode declarar um voo, você pode reportar a uma autoridade que você está ali naquela região, é fantástico. Toda a documentação online e tal. Então. Cara, e eu acho o seguinte, o mais importante de tudo isso que eu costumo dizer é a sua consciência. Tá? Porque eu vejo aí um pessoal, tá, que participa de alguns grupos de drones e tudo. E aí eu vejo um pessoal aí que fala de regulamentação, que fala de meu drone é todo documentado, é todo isso, é todo aquilo, mas que no final das contas, sabe, você vê que ele fez um vídeo de uma forma num local que ele não poderia ter feito.
Entendo. Sabe, então eu acho que o mais importante disso tudo é a consciência, né? É você Exato. ser consciente. É aquela coisa assim, de beber e dirigir, né? Então, é uma boa analogia, né? assim, voar os drones, independente das legislações que for, tem uma regra que sobrepõe em todas, principalmente para essa questão do drone, que você precisa estar afastado de pessoas não anuentes do seu voo, no mínimo de 30 metros, horizontais, tá? Então não é 30 metros para cima da pessoa. Sim. Não, isso aí, no raio. De cara você já vê que 90% de muitos que se alguém não voa respeitam o drone isso. em cima das pessoas... Você vê tantos shows aí com o drone passando por cima e tudo, né? Pelo menos eu nunca me pediram autorização pra esse drone tá passando por cima de mim ali, não. É verdade. Mas então por isso que eu falo, o mais importante é a consciência, né? E essa consciência, ela vai além de qualquer legislação, vai além de qualquer regra, porque se você tem consciência, se você está preocupado com o próximo, está preocupado em fazer correto, né, o resto é consequência. Bom, dá para praticar FPV com os drones da DJI ou não? Ou eles são drones muito inteligentes, já estão... Não, eu acho que assim... É complicado dizer, não dá para trazer o FPV do jeito que é um drone montado para um drone da DJI, exatamente pela quantidade de sensores e as restrições impostas lá que você não tem controle sobre modificar. Tá. Essa é um dos cenários, tá? Acho que mas vai muito de quem tá ali no feeling. Se você tá se sentindo, né? Se você tá se sentindo como um cara que, com a experiência do drone, tá tendo uma experiência de voar em primeira pessoa... Cara, você tá, mas no final das contas é a imersão que o óculos te traz, que a câmera frontal te traz num drone montado, que chega a bater 150, 180 por hora. Né? Em drones de corridas mais invocados, o cara consegue essas velocidades, né? Entendi. Então... E a falta de manobrabilidade, né? Que o drone da DJI tem comparado com um drone FPV... o drone FPV acaba te trazendo uma experiência mais imersiva em nível de vou dar um mergulho nesse buraco aqui, sabe? Parece mesmo que você tá voando lá pra dentro do negócio, sai do outro lado, tá? Parece que a DJI tem um óculos, chama Googles, não é isso? Eles têm um sistema da DJI exclusivo, que é o FPV, né, deles lá, e eles não têm um drone, eles têm um pacote que eles foram os pioneiros Essa questão também é meio polêmica, mas eles desenvolveram um sistema de vídeo digital para drones FPV. Ou seja, o sinal que a gente recebe na câmera do drone que vem pra gente, do vídeo transmissor que vem pra gente, né, no óculos é um sinal analógico. Ele parece daquelas televisões antigas, que ele chuvisca quando você tá perdendo o sinal. A DJI inventou um sistema que é digital, ou seja, você põe um transmissor digital no drone, e o óculos da DJI é um receptor digital de sinal. Então você tem uma imagem muito mais clara. Só que o risco de travar é maior, porque ao invés de chuviscar, ela vai travar. Ela congela. Isso que é uma coisa... Ela primeiro perde qualidade. Então você vê a imagem não é igual a TV HD, né? Ela perde um pouco de qualidade, e aí depois, se ela ainda assim continua perdendo o sinal, não é que a coisa faz um fade, né? Não é que você perde um sinal gradual, ela corta. E aí é meio complicado o cortar, porque você tem a imagem congelada. Tem gente que prefere, tá? Ao invés do chuvisco, porque quando começa a chuviscar, você perde total visibilidade do que você tinha na sua frente. Se a imagem congela e você tem um bom senso espacial, você ainda que consegue ali saber onde é que tava e onde é que tá agora. É mais difícil. Aí você vai mentalizar o espaço, né? Até pegar o sinal de novo. Eu ainda vou sistemas analógicos, né? Inclusive, por causa do preço, é muito mais barato do que um sistema digital. E pra mim importa muito a latência. Eu sou um piloto de freestyle, né? Então eu gosto de fazer bastante manobra rápida, entra por aqui, sai por ali e tal. E a latência constante que do vídeo analógico traz é super importante. Do que a latência variável de um sistema digital. Hoje já estão desenvolvendo alternativas para latência constante num sistema digital.
Mas o analógico me traz uma experiência ainda bem, como é que eu posso dizer? É uma experiência conservadora, talvez. Não, eu acho que usar o vídeo digital é mais conservador do que o vídeo analógico. Porque a qualidade da imagem é muito melhor. Então, às vezes, quando eu vou mergulhar num monte de árvore, eu vejo uma aquarela. Ah, tá. No sistema analógico, entendeu? Quem usa sistema digital vê os galhos de cada árvore. Então você tem muito mais resolução. Aí seu cérebro consegue tomar decisões muito melhores nesse nível. Mas como a latência, para mim, eu preciso de uma resposta rápida do vídeo, por causa das manobras, e por causa do preço também, eu ainda utilizo o sistema analógico. Mas é um sistema fantástico, o sistema digital que está saindo aí. Quem vai para áudio e vídeo costuma utilizar o sistema digital, até porque o cara não vai ficar fazendo pirueta, o foco dele é pegar o melhor take, o melhor enquadramento, então faz com total sentido para ela. Eu nunca vi de perto um sistema FPV, não. Conheço os drones racers, assim, mas em vídeos, em tutoriais e tal, mas presencialmente eu nunca vi, nunca peguei, nunca usei, nem sei como é que é. Eu tenho um pouco de medo e de receio de tentar mexer com isso assim do nada, porque eu tenho um problema de enjoo, sabe? Eu enjoo até com um pedalinho. Então, por exemplo, é sério, não é brincadeira não, cara. Sabe essas boias de parque aquático que você deita nelas para descansar no rio? Já inverte. Se eu deitar numa boia dessa pra descansar no rio, eu fico enjoado. Minha família ri de mim por conta disso, brinca comigo. Mas é fato, a gente foi na Disney no início do ano passado, eu tinha que tomar 10 draminhos pra andar numa montanha russa. Aí a experiência acaba ficando meio limitada, né? Porque você tem que ter... com certeza, mas assim, faz parte. Bom, faz parte. Mas eu ainda vou montar o meu próximo drone, tá? Talvez seja um drone racer só de brincadeira, né? E tudo. Mas eu quero saber uma coisa de você. Você já passou um perrengue com o drone, de sofrer um acidente feio com ele, dele estraçalhar, dele quebrar, de dar perda total ou não? Ou até acertar, por exemplo, uma vaca sem querer. Com ele, e graças a Deus foi só com ele a experiência negativa, porque foi exclusivamente o drone que se estraçalhou. Então não foi nem eu, nem nenhum outro, né, nenhum outro corpo vivo, né, que eu posso dizer, né, uma vaca, um ser humano, sei lá. Já teve uma vez que eu tava fazendo uns takes em cima do mar e eu perdi o sinal, o drone mergulhou com tudo. E aí, enfim, fui lá nadar, só que era 6 da manhã, eu tava sozinho na praia e eu tava com todo o equipamento na mochila. Então eu tive que deixar a mochila na areia pra ir pegar no mar, só que aí você fica, puta, mas tem seus tudo na mochila, sabe? Exato. Mas aí eu meio que visualizei ali onde tinha caído, não tinha sido muito fundo no mar, também fui lá e peguei, mas invalidou a maioria dos componentes. Água salgada é meio complicado de recuperar, né? É complicado, a água doce dá. A minha sorte foi que quando bateu, eu fui fazer um mergulho por cima do morro com árvores que acabava na praia. E tinha um galho sobressalente que eu não vi, eu tava beirando bem perto das árvores assim. E aí ele era logo a última árvore antes do mar, né? Então por isso que caiu na água. E quando bateu, ele desconectou a bateria. Então o drone não caiu energizado. Isso foi bom, isso foi um ponto positivo. Isso foi bom. Aí então eu consegui recuperar alguns sistemas, mas é complicado porque a água salgada corrói. Eu até tinha passado. E tem os capacitores também, que às vezes não dá tempo de esvaziar a energia deles, então alguma energia tem ali, ele acaba fechando. Então fica alguma coisinha. Eu consegui salvar os controladores de velocidade dos motores, né, os ESCs, porque eu tinha passado um produto que impermeabiliza. Legal, que sorte. Exato. Aí foi uns milhinhos embora. Foi uns milhinhos embora. Foi por aí. O maior problema foi a GoPro, na verdade, porque a GoPro era uma 3 e ela não é só no case dela, original, não é a prova ela d'água. Foi embora. Tá? Então e ela estava energizada.
Ela se perdeu, foi. Mas eu nunca tive problema assim. Aliás, com o meu F450, eu sofri vários acidentes. Então, eu remendei, eu troquei hélice, eu remendei frame, eu pus um gimbal nele, o suporte do gimbal quebrou. Então, várias coisas eu fui remendando. Eu passei um perrengue sim com esse F450 que foi até engraçado. Eu não vou contar onde, por uma questão ética, mas eu ainda inexperiente, sem muitas preocupações, eu fui tentar voar na cidade, mas num local que não tinha pessoas, que era quase uma zona rural. Claro. Mas era ao lado de um prédio importante em construção que ainda não estava sendo utilizado. Tá? Era um prédio que ia para inaugurar. Cara, o drone subiu e ele começou a girar em cima de mim. Eu perdi todo o controle dele. Ele começou a girar. Ele devia estar a uns 30 metros de altura, ou talvez nem isso. E ele ficou girando. Então o que eu tive que fazer? Desligava o controle, ligava novamente. Ele pegava ele um pouco, mas ele perdia o sinal de novo. Ele deve ter tido uma interferência ali e ele ficou em loop, ele ficou girando em cima de mim. Meu filho estava comigo, a gente passou um aperto porque esse prédio era importante, eu fiquei com medo dele atingir esse prédio. E se ele atingisse esse prédio, eu ia sair nos jornais da cidade. Entendeu? Muito provavelmente. Com certeza. Aquela com homem derruba drone no prédio, tal. Mas aí, com muito custo, eu ao desligar e ligar o controle, em alguns lapsos de segundo, eu consegui retomar o controle dele. Aí eu desliguei ele por completo, ele caiu. Aí ele quebrou algumas peças, caiu no mato, mas ainda quebrou. Depois eu reconstruí o que se perdeu. A partir daí eu fiquei com muito medo de voar com ele, sabe? Aí eu guardei, depois eu vendi tudo. Agora, com o meu Spark, eu já voei dentro de cidade, já voei em vários locais, claro que longe de pessoas, e nunca tive problema não, sabe? Tem uma configuração muito importante que a gente costuma fazer nos drones Racer e esses drones mais FPVs feitos pela gente, que é o fail-safe. Fail-safe é uma estratégia no código que a gente implementa, né? Na configuração da controladora de voo, que é, se eu perder o sinal, o que eu faço? É meio que o drone se pergunta, né? Se eu não tiver mais o sinal do controladora de quem está me controlando, qual que deve ser a minha atitude? E aí você tem algumas opções. Uma delas é se manter parado no local que você tem, cortar os motores, ou seja, cai. E quando você tem um GPS instalado no drone, você pode ter a opção de voltar para o ponto inicial da onde ele partiu. O return to home, né? É o return to home, exato. Mas às vezes, sei lá, a galera às vezes configura errado, ou ele vira um return to China, né? Isso! Que ele volta pra home dele lá na China. Cara, eu vou te contar. Ou é um retorno pro mato, sabe? Alguma coisa assim. Então tem que tomar um cuidado com essas configurações. O curioso é que o fail-safe dele estava configurado para que ele pousasse e nada aconteceu. Eu não entendi que pânico foi essa. Mas voltando no Return to China, foi engraçado você falar isso, porque uma das primeiras vezes que eu voei com ele, eu fui num local, era um estacionamento de um clube na beira de estrada que não tinha ninguém. Então eu fui lá com meu filho, eu falei assim, deixa eu testar o Return to Home dele. Cara, a hora que eu fui testar o Return to Home dele, ele foi tomando uma trajetória que ele foi embora. Puta merda, ferrou. Aí eu tive que pousar ele na marra. Que cortar. O Return to Home tem uma aplicação importante, tem uma consideração importante, que é ele primeiro que ele não ativa a X metros do ponto de decolagem, então você pode ativar ou desligar que ele não vai acontecer, porque o Return to Home programável nesses drones de FPV, até hoje a tecnologia que a gente tem volta para o ponto inicial onde você pousou, mas não é que ele volta por cima e pousa bonitinho. Você estabelece uma distância onde ele vai começar a decrescer de altitude. Entendi. Então você está a 200, 300 metros, na hora que você dá o Return to Home, quando ele chega em 100, por exemplo, ele vem em linha reta, né, pelo sinal do GPS. Quando ele chegar em 100, ele fala, começa a decrescer numa taxa X por segundo. Então ele começa a se aproximar do ponto onde ele saiu, onde ele decolou,
Só que numa taxa constante de decrescer, né? Ele começa a decrescer constantemente. Então, se tem alguma coisa no caminho, ele vai bater. Né? Então, não é um return to home muito inteligente. Tem que tomar muito cuidado. Eu não uso return to home. Para mim, eu uso drop, que é perder o sinal, cai. Porque de qualquer forma eu prefiro do que ele tentar manter a altitude por si só ou tentar voltar para algum ponto. Eu no meu Spark eu nunca testei o Return to Home, sempre tive segurança com a bateria dele, sempre voltei na mão mesmo, nunca me arrisquei. Os Return to Home da DJI são bem completos, tá? Eles são usam todos os sensores e tudo mais. E eu já vi em vídeos que drones que voltaram pro ponto que ele saiu mesmo. Eles são muito precisos, né? Precisos, impressionante. Bom, Alessandro, a gente tá terminando, cara, assim, eu queria só te falar se você tem alguma consideração a mais aí pra falar pra galera aí e falar do seu canal também, convido o pessoal aí, passa seu Instagram, o nome aí do canal e tudo, e qual que é a proposta de tudo. Legal, acho que considerações para quem está interessado na modalidade pode começar mesmo pelo simulador para ter uma gestão de custos aí um pouco mais, você não ter tanto perda de tempo e de dinheiro, mas é uma modalidade, é um hobby fascinante, fazia muito tempo que eu não tinha um hobby dessa forma que me engajou muito, tanto em nível de aprendizado, quanto também em nível de quanto imersivo eu sempre tive essa vontade de voar. Eu, na faculdade, fazia uns projetos meio malucos, eu sou formado em engenharia mecânica, fiz foguete na iniciação científica. Legal. Então, eu sempre gostei muito dessa parte aeroespacial e tal. Então, para mim, foi um baita de um achado legal. Pensando nisso também, para poder trazer mais pessoas, trazer mais conhecimento, eu criei o podcast, então é o tropical.fpv. Né, tá disponível nas plataformas aí mais comuns, tem no Deezer, tem no Spotify, tem no Anchor lá, tem no Google Podcasts, então tem bastante coisa, e a proposta é trazer conhecimento nacional, porque a gente precisa instigar a indústria, precisa instigar o desenvolvimento desse tipo de coisa para o país, para inclusive aplicações científicas, militares, de hobby. Enfim, quanto mais tecnologia a gente tem aqui dentro nossa, mais legal porque a gente consegue baratear as coisas e ter uma influência legal no cenário do FPV. Então foi pensando nisso que eu criei o canal, tem o Instagram lá também com o mesmo nome, tropical.fpv, e lá eu posto mais as questões dos voos, tal, enfim, o que eu tô fazendo. Eu vi que você marcou a gente lá hoje. Eu marquei, né? Eu já coloquei lá no meu stories também, já tá lá. Boa. Legal. Agora, cara, como que você conheceu a Fábrica de Podcast? Só de curiosidade. E foi uma pesquisa, mas assim, eu tenho um colega que trabalha com edição já há algum tempo, e aí eu perguntei pra ele, meio tipo, o que eu faço pra começar, né? Porque eu tentei gravar, tentei editar por mim mesmo e tal, e aí eu falei, acho que não é algo que eu quero, meu hobby é o FPV, entendeu? Entendi. Falei, não, então vou gravar aqui e tal, e aí eu achei uma série de outros sites e de outros serviços, incluindo o da fábrica, mas foi com que eu mais me identifiquei ali e tal. Legal, foi direto já fechei com vocês, foi super, a experiência até agora está sendo maravilhosa, tal, velocidade fantástica, que vocês editam e tudo mais, então está disponível a atenção, inclusive de você, Alex. Agradeço muito pela confiança e a gente faz com carinho, cara, a gente faz aqui com carinho, com amor. Dá pra ver, dá pra perceber. E dedicação, e a gente se preocupa demais com o padrão, porque a gente observa que os podcasters, claro, toda regra tem sua exceção e existem muitos bons editores aí no mercado, sem dúvida, né? Mas a gente se preocupa com o padrão, porque as plataformas exigem alguns padrões e muita gente nem sabe que esses padrões existem, né? Interessante, eu mesmo não sabia. Por exemplo, os loudness, né, para o Spotify, eu vou falar de Spotify. O Spotify exige que seja menos 14 LUFS, né, menos 14 LUFS, de loudness e menos 1 de true peak, tá? Menos 1 dB, né? Menos 14 dB e menos 1 dB.
Bom, aí o menos 1 dB é para que não haja distorções lá na plataforma. Então não pode ter distorção. Ao invés de ele chegar no 0, ele fica barrando ali como se fosse entendi. Pra não estourar, né? Para não estourar. E menos 14 é uma taxa de volume máximo, né? Na verdade, assim, a gente pode ter uma oscilação, porque a voz não é linear, né? Então, assim, a gente oscila entre menos 12, menos 14 e tudo. E fora outros padrões, né, que a gente precisa se preocupar aí, né? Mas é isso, meu caro, então. Obrigado pela sua participação. Imagina, obrigado eu pelo convite. Foi bom demais bater um papo com você. A gente pode fazer um outro bate-papo desse, se você tiver algo interessante para falar, pode me falar que a gente, né, compartilha disso aqui. Show. E te espero no seu próximo episódio. Valeu! Ouça também o meu próximo episódio. Show, já escutei alguns lá, tal, legal. Da viagem e tal, já vi bastante coisa. Mas muito obrigado, Alex, pela oportunidade, mais uma vez, e é isso aí, tamo junto. Beleza, cara. Então, pessoal, falei aqui com o Alessandro Nardinelli, o cara do Tropical FPV. Se inscreve lá, né, assina lá o podcast dele, vale a pena, é muito legal. Eu mesmo faço questão de editar e quando não dá para eu editar, eu ouço em seguida, até para fazer uma auditagem ali, né? Legal. E para ver, né, sobre o assunto. Galera, quer montar seu podcast? Acessa lá, afabricadepodcast.com.br e a gente te ajuda, tá? A gente edita, masteriza e de gorjeta ainda cria o canal para você nas plataformas. Forte abraço, até semana que vem. Valeu, tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.